podem estar passando aqui no chat que a gente vai estar separando certinho depois, tá? Então, a fala vai se iniciar com a psicóloga Elis. Ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, atua como psicóloga clínica com crianças, adolescentes e adultos a partir da psicologia histórico-cultural. A outra é a psicóloga Raíssa, ela tem formação em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e atua como psicóloga clínica com crianças, adolescentes e jovens, a partir da psicologia histórico-cultural, e cursa mestrado em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Então, acho que é isso. Elis, pode ficar à vontade para iniciar sua fala. Quando tiver faltando uns 5 minutinhos, eu vou levantar uma plaquinha aqui só para te avisar, tá bom? Obrigada, Andressa. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, tantos rostos conhecidos, tantas pessoas que são minhas professoras e pessoas que são minhas referências bibliográficas, né? Maior responsabilidade. E estou muito feliz de estar aqui também a convite do LAPSE, que é um laboratório que eu tenho muito carinho, né? Participei lá atrás do início do laboratório, quando ainda era um grupo de estudos, e depois foi se consolidando aí sob a orientação da professora Silvana, e hoje tem tantas atividades como ele é, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje para partilhar um pouco da minha prática, não só com o pessoal do laboratório, mas com outras pessoas, mas em especial por ser um convite de um laboratório que eu tenho tanto carinho. Eu, como a Andressa me apresentou, fiz minha formação na UEM, né? Acabo de concluir o meu doutorado mês passado. Foi sobre psicoterapia, na abordagem da psicologia histórico-cultural, é com essa abordagem que eu atuo na clínica. Desde o início da minha graduação, desde o segundo ano, ao fazer PIBIC com a professora Marilda, foi a teoria que eu me interessei, que me motiva, né? Pela visão de homem, de mundo que essa teoria sustenta. Então, e sempre também quis trabalhar com psicoterapia, né? Desde o início da graduação era o meu objetivo. E aí, ao concluir, veio então o desafio de trabalhar dentro da clínica com essa abordagem teórica, né? Um desafio justamente nesse sentido, que acho que as pessoas que estão aqui sabem da questão da pouca referências bibliográficas, mais materiais a respeito do tema na linha teórica. Né? Mas é uma linha teórica, é um desafio difícil, mas possível, né? Possível porque a linha teórica oferece subsídios, né? O método e todos os estudos aí oferecem subsídios para a gente poder pensar uma prática psicoterapêutica, uma prática clínica também nas suas outras vertentes, não só a psicoterapia, mas a orientação profissional, o atendimento psicoeducacional, entre outras atividades, né, clínicas que a gente pode exercer. E cada vez mais estudos têm sido publicados, pensados, né? Mais pesquisadores aí, então, falando de temas tão importantes para a clínica, né? Como, por exemplo, a psicopatologia, a patopsicologia, a tese da Mel sobre os transtornos de humor, o trabalho sobre depressão, né? Os trabalhos também sobre emoções, a unidade afetivo-cognitiva, os estudos agora sobre o conceito de drama em Vygotsky, né, de vivência, sobre o inconsciente também, as pesquisas que têm sido lançadas sobre o inconsciente, sobre a periodização do desenvolvimento, enfim, tantos temas aí que têm tudo a ver com a psicoterapia clínica, né, com o trabalho clínico do psicólogo, e que vão cada vez mais fortalecendo a linha teórica e dando subsídios para a gente pensar as práticas psicoterapêuticas, né? E queria começar dizendo, trazendo uma contribuição do professor Aquiles sobre o tema, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como seria a psicoterapia sociohistórica, né? Vou falar de psicoterapia e vou falar principalmente de psicoterapia de adultos, que é onde eu tenho mais experiência, é o tema do meu doutorado, né? Então, por conta disso, vou me focar um pouco mais. A Raíssa vai falar um pouco mais do atendimento de crianças, com a especificidade do trabalho dela. Então, né, o professor Aquiles faz uma discussão, porque as pessoas muitas vezes perguntam, como é que é a psicoterapia histórico-cultural? Né? Então,
assim como a gente não poderia, por exemplo, definir qual é a psicoterapia psicanalítica, né? Porque cada autor, fazendo aí um correlato com a psicanálise, cada autor da psicanálise, Melanie Klein, Bion, Lacan, vai trazer uma especificidade para o trabalho e vai fazer uma proposta psicoterapêutica, né, analítica, no caso da psicanálise, de formas distintas, né? Então, também assim entendo a psicoterapia histórico-cultural, a partir disso que o professor Aquiles fala. Cada autor, existem várias formas que você pode trabalhar na clínica, a partir da psicologia histórico-cultural, né? Várias possibilidades psicoterapêuticas que podem ser pensadas a partir deste fundamento teórico. Cada uma delas com uma riqueza de conteúdo, com uma potencialidade de ação, visando atingir um objetivo específico das diversas demandas, das diversas questões que aparecem na clínica, né? Então, a gente pode pensar várias formas de psicoterapia a partir da psicologia histórico-cultural. E, a partir dela, pensar o atendimento de adultos, de crianças, atendimento de família, de grupos, né? Tanto na clínica privada, mas também nos serviços de saúde, hospitalar, enfim, todos os lugares em que o psicólogo atua, e todas essas modalidades podem ser pensadas a partir da psicologia histórico-cultural, né? E o que eu vou trazer um pouco hoje para vocês com mais propriedade é pensando do atendimento de adultos, né? E pensando que cada forma de psicoterapia, ela sempre se ancora na visão de mundo e de homem da teoria que a sustenta, né? Então, isso é o fundamental de pensar a psicoterapia a partir da histórico-cultural. Qual é a visão de homem, de mundo que essa teoria sustenta e o que isso significa para o contexto clínico, né? E todas as formas de psicoterapia, elas se ancoram sobre o entendimento, então, do que é saúde e o que é doença, né? O que é sofrimento psíquico? O próprio termo, a própria utilização do termo sofrimento psíquico já diz de um posicionamento teórico, né? Então, qual é o entendimento da teoria sobre sofrimento psíquico, sobre formação humana, que sustenta a prática clínica, né? E a psicologia histórico-cultural, a gente tem aí a teoria da determinação social do processo saúde e doença, e estudos recentes também sobre o tema, né, como a tese da Mel, que vem falar da questão do sofrimento psíquico como um processo socialmente constituído, né, nessa luta aí dos desgastes das forças psíquicas, físicas, psíquicas, que são necessárias para a manutenção do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e na possibilidade, então, ou não, né, de reparação dessas forças psíquicas. Então, e entendendo que o sofrimento psíquico é construído a partir da materialidade, né? Na dialética singular, universal, particular. Então, daquilo que é universal, das particularidades que mediam o desenvolvimento do sujeito e também na sua singularidade, né? Então, a gente vai pensar o sofrimento psíquico a partir daí, e isso vai trazer implicações, então, para como que se trabalha na clínica, né? É a teoria que sustenta, que faz diferença, que traz a gente pensar quais são os nossos objetivos, quais são as possibilidades terapêuticas que a gente pode ir construindo a partir disso, né? Então, pensar o sofrimento psíquico como um processo socialmente constituído, com centralidade para a inserção de classe do sujeito, mas também com importância para a etnia, gênero, categoria profissional, vai trazendo, então, o nosso entendimento da psicoterapia, né? E pensar também que a normatividade, ela tem um caráter social, né? O que é considerado normal, o que não é considerado fora da normalidade no nosso contexto. É a forma de organização social que vai construindo aí o que a gente considera normalidade, o que estaria fora dessa normalidade em cada período histórico, né? Então, a gente tem aí o DSM, os manuais classificatórios que vêm colocar, cristalizar naquilo o que é considerado, o que seria considerado doença, o que seria considerado patologia. E a psicologia histórico-cultural vem entender esses processos como socialmente constituídos, como socialmente formados, né? E o sofrimento humano, ele é inerente à própria vida, né? No sentido de que faz parte da vida, faz parte da nossa experiência.
Porque a vida não tem um sentido a priori, né? Um sentido a construir pela inevitabilidade da morte, enfim, tantos processos aí também pelo esforço que é necessário para o sujeito realizar o trabalho, né? O trabalho criativo exige um esforço, um desgaste das nossas forças. Então, o sofrimento é inerente à própria vida, mas a sociedade capitalista, ela acrescenta a dor à dor, né? Então, não permitindo que a gente tenha tempo e condições para restaurar as nossas forças psíquicas, para lidar, elaborar essas questões, né, do nosso sofrimento, que faz parte da vida, somando aí a questão da cisão, sentido e significado, né, de sentido de vida, aceleração do ritmo de vida, diminuição dos espaços de restauração das nossas forças, né, o estreitamento da vida comunitária, dos laços sociais. Então, tudo isso vai intensificando essa dor que é do humano, né? Então, esse acréscimo da dor sobre a dor. E o sofrimento psíquico também se constrói na singularidade do sujeito, né? A partir das vivências específicas daquela pessoa, de como que aquela pessoa se apropria do universo simbólico, cultural que é construído socialmente e, de forma dialética, vai atuando criativamente sobre isso. Porque o sujeito é ativo no seu processo, ele atua sobre a realidade, tem possibilidade de transformar essa realidade, né, individualmente e coletivamente, de transformar a realidade social. Então, como que este sujeito vai construindo os seus sentidos pessoais, né, na sua atividade, na sua vivência, os seus sentidos pessoais, e que vão construídos a partir daquilo que é do universal, nas mediações particulares, como que esse sujeito vai se construindo na sua singularidade, né? Então, essa é né, claro que falando aqui muito superficialmente, muito brevemente sobre o conceito de sofrimento psíquico, mas esses fundamentos que nos dão elementos para pensar, então, em práticas psicoterapêuticas possíveis de serem feitas, que tem um efeito psicoterapêutico, então, na atuação clínica, né? E uma das possibilidades é, então, de atuar sobre o processo de formação de consciência do sujeito, né? Essa possibilidade que eu falo na minha tese. Deixo claro aqui que é uma das possibilidades, justamente nesse entendimento, que cada pessoa, cada forma de sofrimento vai exigir cada forma de sofrimento e cada demanda vai exigir uma atuação intencional específica, né, a respeito. E uma das possibilidades, então, psicoterapêuticas que a gente pode pensar na clínica é de atuação sobre a formação de consciência do sujeito, né? É a psicoterapia atuando, então, no desenvolvimento da consciência do sujeito, no sentido de uma consciência para a genericidade, com a genericidade. Então, nesse movimento de desenvolvimento da consciência de si, da autoconsciência, né? Que não é só ser consciente sobre si mesmo, mas nesta relação com os processos sociais, com aquilo que nos constitui, né? Tomar consciência daquilo que nos constitui. Então, essa é uma possibilidade psicoterapêutica aí que eu vejo na clínica, no atendimento com adultos, né? E o processo psicoterapêutico, ele se alicerça, então, na escuta, né? Primeiro, a gente começa por aí, escutando esse sujeito, ouvindo esse sujeito, justamente para compreender a singularidade daquelas vivências, né? Como que aquela pessoa em específica foi se construindo a partir das mediações particulares, a partir do lugar em que ele nasceu, onde ele vive, das histórias, da sua história de vida. Então, a gente inicia, né, começa com esse processo importante de escuta, de ouvir o sujeito. Até porque quando a pessoa fala, ela também vai se escutando, né, vai ouvindo o que ela vai se dando conta, né? Então, esse processo de tomada de consciência conforme ela fala para um outro. Então, pensando aí, né, alicerçado nesse processo de escuta, a intervenção para que esse sujeito vá se compreendendo na sua singularidade, como que ele construiu seus sentidos pessoais, né, as unidades de sentido, seus sentidos pessoais, a partir da significação que é social. Como que esse sujeito foi formando a sua compreensão de mundo, seu entendimento de mundo, seu entendimento de si mesmo, né, como que ele foi formando sua personalidade e, nesse processo, o seu sofrimento, ou seu conflito, né? Dependendo de qual é a demanda que essa pessoa traz para a psicoterapia. Mas, enfim, como que ele foi formando ao longo da sua vida o seu sofrimento psíquico.
E neste processo, então, de compreensão disso, a pessoa vai fazendo esse movimento de tomada de consciência, né? Ao falar para um outro e ao psicólogo poder ir mediando a partir do seu conhecimento científico, do seu conhecimento de como que o ser humano se desenvolve, dos processos sociais que estão relacionados com a formação humana e com o sofrimento psíquico, isso vai possibilitando que o sujeito vá fazendo a tomada de consciência sobre esses processos, se entendendo, né, como que foi se formando, né, entendendo qual que como que a sociedade o constitui, como que as suas relações específicas o constituem e qual que é o seu papel ativo nessas relações, né, qual que é a sua contribuição ativa, criativa, para isso, para a sua formação, para a formação da sua personalidade, da sua forma de entender o mundo, e do seu sofrimento, né? Então, pensando aí que uma das possibilidades psicoterapêuticas pensadas pela psicologia histórico-cultural vem nesse sentido, de um processo de intervenção planejada para que o sujeito vá estabelecendo nexos entre o seu desenvolvimento pessoal e as relações sociais nas quais ele está inserido, né? Isso, o seu papel ativo e criativo nesse processo, ou seja, que a pessoa vá se reconhecendo na realidade mais ampla, compreendendo como essa realidade o constitui e como que ele atua ativamente sobre essa realidade, né? Também pensando a partir do entendimento de que aquilo que os motivos que orientam o nosso comportamento nem sempre são conscientes, né? Essa é uma discussão do Leontiev, que o sujeito nem sempre tem consciência do que motiva a sua ação, desse processo de formação, né? Nessa relação, principalmente entre essência e aparência, aquilo que a pessoa, né, na clínica a gente vai buscando entender o que está na essência da fala, para além da aparência da fala, porque o processo de sofrimento ele não revela a sua determinação social de imediato, né? Preciso ir compreendendo isso na essência, a partir do conhecimento sólido, do método da teoria e do conhecimento da visão de mundo da teoria, né? E também pensando a partir de uma discussão do Vygotsky, que ele vai falar que a liberdade ela não é a ausência de determinações, mas sim justamente conhecer o que é que nos determina, né? Porque a ausência de determinações é impossível, a gente se constrói a partir do outro. Então, ele vai falar do livre-arbítrio, da liberdade, no sentido de conhecimento da determinação, né? Daquilo que nos determina. Então, a psicoterapia atuando justamente neste sentido, para que o sujeito vá compreendendo o que é que o determina, as múltiplas causas que o determinam, e a partir disso, desse processo de tomada de consciência, o sujeito ganha novas possibilidades de agir, né? De poder pensar a partir deste conhecimento, o que é que eu faço com isso, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso me articular, inclusive com outras pessoas, com grupos sociais que estão em processo de luta ou de transformação das relações opressoras, né? Como que eu posso me articular com esses grupos e poder propor aí uma transformação, seja na minha vida singular, individual, no meu dia a dia, no meu cotidiano, e também em articulação aí com outras pessoas em processos, então, sociais, né? Tanto pensando aí nas relações de trabalho, a gente vê todas as discussões hoje sobre muito importantes sobre, né, o feminismo, o racismo, então como que a psicoterapia pode atuar como um disparador de reflexões para que a pessoa vá tomando consciência disso que a determina e podendo, então, se articular a estes movimentos sociais, justamente que buscam a transformação das condições que nos geram sofrimento, né? Que geram opressão e que nos geram sofrimento. Pensando aí também, a partir do Vygotsky, né, a importância das mediações, o terapeuta atua como um mediador, né, um mediador da relação, e a importância das mediações atuarem na zona de desenvolvimento próximo do sujeito, né, sempre, por isso que o processo de escuta, que ele é muito importante, porque a partir da escuta que você vai indo compreendendo a vivência desse sujeito, a sua história de vida, dentro dos seus limites, possibilidades, potencialidades, aquilo que é o seu processo de desenvolvimento, né, então, aí você vai podendo compreender o que está na sua zona de desenvolvimento próximo e podendo atuar
as suas intervenções intencionais, planejadas, atuando dentro daquilo que está possível para o sujeito, que com colaboração, com mediação do terapeuta, ele pode transformar em processos da sua zona de desenvolvimento real, né? Processos próximos. Então, nesse processo psicoterapêutico, né, uma das possibilidades, afirmando novamente, de se pensar a psicoterapia de adultos a partir da histórico-cultural, é deste processo de análise e compreensão da história do sujeito, né, da sua formação social. E o que vai guiando a análise é a visão de mundo da psicologia histórico-cultural, né, que vai dando sustentação, vai guiando as análises que o psicoterapeuta vai fazendo, né? Importante lembrar também da questão da unidade dialética entre cognição e afeto, né? Que o Vygotsky vai falar, outros autores também. Então, quanto que os sentimentos também são socialmente constituídos e formam uma unidade com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a forma com que a gente compreende o mundo, o significado social desses sentimentos, e aí o sentido particular também para a pessoa, né? A gente pensa, por exemplo, o sentimento de tristeza. O que é sentir tristeza na nossa sociedade hoje, né? Uma experiência diferente, numa sociedade em que diz que para você ser feliz basta você querer, né? Basta você ter um esforço, você querer, basta mentalizar, fazer yoga. Então, como que você lida com o sentimento de sofrimento? Quando você está triste, quando você sofre, quando você está triste, quando você está angustiado. A partir do significado social que se dá para a tristeza, isso modula a nossa experiência, isso forma a nossa experiência com relação àquele sentimento, né? Então, também pensando nessa unidade cognição e afeto, né? Pensando também a questão da periodização do desenvolvimento, né? Como que a psicologia histórico-cultural tem uma compreensão bastante aprofundada, bastante complexa sobre como que se dá o desenvolvimento humano, qual é a periodização do desenvolvimento, as possíveis crises do desenvolvimento, né? Tudo isso vai dando sustentação para o trabalho clínico, para pensar o trabalho clínico nas diferentes faixas etárias, nas diferentes etapas do desenvolvimento, né? Então, esses estudos da periodização do desenvolvimento dão bastante fundamento para a gente pensar o atendimento clínico, né? Na idade adulta, a gente fala da questão da atividade principal como trabalho, né? A atividade dominante. Então, como que a atividade de trabalho vai gerando sofrimento para o sujeito, tem relação com isso, né? Então, você vai buscando compreender, a partir das atividades dominantes também, como que é tanto a história de desenvolvimento desse sujeito, né, na sua atividade, na sua prática social, quanto naquele momento em que ele te procura. Quais são os processos de desenvolvimento que estão ali encaminhados, como que essa atividade está contribuindo tanto para a formação do sujeito quanto para a formação do seu sofrimento, né? E eu penso muito também a prática clínica, a psicoterapia, como um movimento que visa desculpabilizar esse sujeito, né? Porque essa é uma característica da sociedade capitalista, no seu modo de produção atual, da gente se culpabilizar, sentir como se a responsabilidade fosse somente deste sujeito, né? Que está em sofrimento. Seja aí em pensando no sofrimento, pode se manifestar de diversas maneiras, né? A gente tem os transtornos alimentares, tem as crises de pânico, tem a depressão, enfim. Então, tem um movimento de culpabilizar o indivíduo pelo seu sofrimento, e a resposta é sempre hegemonicamente medicamentosa, né? Então, você trata isso a partir de medicamentos, numa visão médica, biologizante da questão. E a prática psicoterapêutica, ela contribui justamente atua neste movimento de desculpabilizando o sujeito enquanto único responsável pelo seu sofrimento, né? Justamente dele entendendo como que esse sofrimento foi construído socialmente, foi construído na sua vida, né? E claro, sem desresponsabilizar, então, o sujeito, né? Implicando como ativo frente a esse processo, né? Nessa unidade dialética entre indivíduo e sociedade. E esse é um dos grandes desafios da clínica, né? Você pensar, de fato, a relação, a unidade singular, particular, universal, de fato estabelecer um raciocínio dialético, né? Porque a gente está
formado aí na lógica formal, acostumado a pensar a partir da lógica formal, então a tendência é ou você ir para um polo ou para o outro, né? Olhar ou o indivíduo ou a sociedade, e na clínica você precisa olhar, na clínica, em todos os espaços do psicólogo, né? A partir da psicologia histórico-cultural, a gente entende que precisa olhar para as duas coisas em conjunto, né? As duas coisas imbrincadas uma na outra. Então, poder entender esse indivíduo, aquilo que é da sua especificidade, e também isso construído a partir daquilo que é social, né? Então, esse raciocínio dialético que é importante de ser feito aí na psicoterapia, né? E a psicoterapia, então, pode ser um dos elementos que vão contribuir para que o sujeito construa, né? Falando isso da psicoterapia como um processo de formação de consciência, a psicoterapia vai atuando como um dos elementos que contribuem para o sujeito ir se compreendendo a partir da sua formação social, né? Claro que a gente é importante apontar os limites disso, né? O processo de tomada de consciência, ele está sempre atravessado pelas determinações ideológicas, é uma prática que está sendo construída no bojo da sociedade capitalista, mas que ainda assim tem possibilidades, potencialidades de ação, né? Então, tanto a intervenção do terapeuta sempre vai estar permeada por isso, quanto o sujeito também não tem. O que vai determinar uma nova forma de consciência é a prática social, né? Então, a psicoterapia ela pode atuar como um dos elementos que vão contribuir para o sujeito formar a sua consciência, né? Sobre a sua formação social. E claro que também o fato de você tomar consciência sobre o que te faz sofrer, como que esse sofrimento se construiu, como que a sua visão de mundo, a sua personalidade for se formando, o fato de você ter esse processo de tomada de consciência também não significa que você vai ser capaz individualmente de mudar todos os processos sociais que formam o seu sofrimento, né? Mas ele pode contribuir para você ir atuando naquilo que você, da sua individualidade, da sua vivência específica, e também para que você se articule, né, socialmente, com outros grupos, como eu mencionei, para que essas mudanças possam ir sendo construídas, né? Isso que nos faz sofrer, que nos oprime, neste sentido da busca por uma emancipação, né? Então, claro, a psicoterapia tem um espaço limitado, específico, mas com bastante potencialidade de ação, né? E, né, tô falando aqui, claro que dessa questão da psicoterapia enquanto processo de tomada de consciência, mas as pessoas procuram psicoterapia por motivos muito distintos, né? Às vezes por tomar uma decisão profissional, pela questão das suas relações interpessoais, enfim, são motivos muito distintos e diferentes pelos quais as pessoas procuram atendimento clínico. E é por isso a importância de você ter um fundamento teórico sólido, porque é só esse fundamento que vai te permitir pensar o que fazer, quais formas de intervenção são possíveis com aquele sujeito, naquela demanda específica desse sujeito, né? Então, isso que eu trago hoje aqui é uma das possibilidades, mas aquilo que a gente vai construindo vai ser com aquele sujeito, né? Com aquela pessoa, somente naquele encontro é que você vai podendo, a partir desse fundamento teórico que sustenta a tua prática, pensar quais são as melhores formas de intervenção, a melhor maneira de conduzir o trabalho, né? E cada vez mais, né, apesar de ser uma linha teórica que tem pouca produção teórica a respeito do assunto, mas cada vez mais eu tenho visto pessoas trabalhando na clínica a partir disso, né? Aqui em Maringá tem várias pessoas, isso é muito gostoso, muito bacana. E espero que o evento de hoje, que o nosso trabalho incentive que mais pessoas passem a atender, compartilhar sua prática também, né? A partir de trabalhos em congresso, no próprio Instagram, tanta gente compartilhando a prática, isso é muito bom para a gente ir pensando mais a teoria nesse contexto, né? E contribuir, então, para fortalecer as pessoas que estão em sofrimento, né, desse processo de tomada de consciência, e que a gente possa participar de processos, de projetos de transformação da sociedade e da construção de uma vida mais plena de sentido, né? Eu acho que esse é o objetivo aí da psicoterapia. E acho que é isso, pessoal, eu agradeço. Obrigada, Elis, ótimas falas, e também teve várias questões já aqui no chat, no final a gente vai estar trazendo elas de novo. E agora é com você, Raíssa, pode ficar à vontade
quando tiver faltando 5 minutinhos, eu levanto a plaquinha aqui, tá bom? Sim, Andressa, obrigada. Então, boa noite, né, a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui, porque a universidade pública, a gente sente que cada vez mais é o melhor espaço para a gente construir muita ciência, muito conhecimento. Então, eu aprendi muito na UEM e é uma satisfação muito grande poder estar aqui contribuindo um pouco para essa discussão. E a gente tem que ter consciência, né, Elis, que a gente está começando a construir essa clínica na história cultural. É um processo que vai ser muito longo ainda, que a gente tem muita coisa para fazer. Então, eu gostaria já de começar a minha fala com isso, porque muitas das coisas que a Elis falou, possivelmente, talvez eu repita alguma coisa, porque a gente bem conversou e alinhou, né, algumas coisas do que a gente gostaria de falar hoje para vocês. Então, que bom que vocês estão aqui e torcemos para que cada vez mais pessoas possam contribuir com a gente na construção dessa clínica. E aí, eu nunca me imaginei falando isso, porque eu entrei na UEM e eu sempre me interessei muito pelo desenvolvimento humano, principalmente por crianças. Então, quando eu entrei lá e me deparei com o projeto de educação, do projeto psicoeducacional, que é realizado na clínica da UEM, na clínica escola, eu participei desse projeto do 2º ao 5º ano da faculdade. Então, para mim, era claro e óbvio que eu ia trabalhar na escola, que era com escola que eu queria trabalhar e que é com escola que a histórico-cultural está ali mais, né, desenvolvida, a gente tem mais ferramentas e tudo mais. Então, quando eu me formei, eu falei, eu vou, né, atrás de trabalhar em escola. E fui, trabalhei 1 ano em uma escola particular aqui em Maringá, só que com orientação profissional, porque eu não consegui na educação, né, infanto-juvenil. E dentro da escola, quem já trabalhou em escola sabe o quão desafiador é você, como psicólogo, ter um espaço ali dentro. E essa escola em específica queria que eu desenvolvesse um trabalho como se fosse de um psicólogo clínico ali dentro. E isso foi me angustiando muito, porque é isso muitas vezes que eles querem que o psicólogo faça na escola, trazendo sempre o problema, a questão para o individual. Então, eu falei, não, isso não tá bacana, isso não tá legal, eu vou, né, sair daqui. Aí eu saí e falei, tá, e agora? Onde eu vou trabalhar? Porque, né, a dificuldade dos concursos, e aí eu entrei no mestrado, né, também, com o objetivo de trabalhar sobre as questões de desenvolvimento, né, infanto-juvenil, e na escola eu tive muita escuta de casos de autolesão e ideação suicida, e tentativas de suicídio, isso me mobilizou muito, e é o que está chegando para muitos de nós, né, psicólogos. E aí, então, eu comecei a divulgar o trabalho na clínica, mudei o meu projeto do mestrado para suicídio na adolescência, então a gente, né, está desenvolvendo esse trabalho, e aí eu sempre tive angústia, né, então a teoria está nos auxiliando a trabalhar na escola, mas na clínica não tem material. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou tentar, vou trabalhar. Fui conversando com algumas pessoas que já trabalhavam aqui em Maringá, e eu fui vendo que era possível. E aí, a cada vez que eu atendia, que eu fazia alguma intervenção, algum trabalho, eu ia vendo que a pessoa conseguia ali pensar alguma coisa, fazer alguma articulação com a realidade, algum desenvolvimento, e aí nisso eu fui estudando. E a gente vai formando o nosso trabalho clínico à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai construindo aos poucos. Então, a clínica, ela é um processo de trabalho muito interessante, mas é importante ressaltar, como a Elis falou, que ela não é o único trabalho que a gente pode fazer. Se a gente vivesse numa sociedade em que prezasse muito mais pela educação, pela qualidade das relações, pela emancipação humana,
fora desse sistema capitalista que a gente está, talvez a gente não precisaria de psicoterapia individual. Isso fica muito claro quando a gente vai trabalhando com a teoria. Então, é muito bacana, no decorrer desse processo, as relações que a gente vai podendo, né, construir em relação ao trabalho, para desmistificar um pouco essa questão que a psicologia coloca tanto, como que a terapia vai salvar as pessoas, a terapia vai ser um lugar de cura, o setting terapêutico é um lugar mágico de acesso a uma coisa, né, que está muito escondida. Então, a gente vai conseguindo, na terapia, realizar essa ampliação da consciência que a Liz falou. E é justamente por conhecer o desenvolvimento humano e saber da existência da zona de desenvolvimento proximal e real que vai ser a nossa atuação enquanto mediador. O psicólogo é um mediador dentro, né, desse contexto social. E uma fala que me ajudou muito a começar a desenvolver o trabalho na clínica foi no evento do método, né, promovido pela UEM, quando a Lígia, acredito que a maioria de vocês conheça, ela falou assim, para a gente, da história cultural, a alienação está como o complexo de Édipo tá para a psicanálise. E eu achei essa fala sensacional, porque eu falei assim, é aí mesmo que está a questão, a gente pode trabalhar com psicoterapia, a gente pode trabalhar e vai ser com essa tentativa da desalienação do sujeito, né? E aí, é um processo fácil? Não, é um processo muito árduo, muito difícil, porque a gente sabe o quanto a nossa sociedade está cada vez mais num movimento de exploração do sujeito. Então, é uma clínica ativa em que o psicólogo, a gente se coloca numa posição ativa na relação com o sujeito, de mostrar a realidade que ele vive. Então, por exemplo, o sujeito vem com uma queixa de problema no relacionamento. Se a gente identifica que esse sujeito está num relacionamento abusivo, a gente vai sinalizar. Se a gente percebe que ele está sofrendo algum tipo de preconceito, de racismo, a gente vai falar. Como a Elis comentou, né, eu atendo um público infanto-juvenil, jovem, então hoje a maioria dos meus atendimentos são com os jovens, e então eu tenho um público LGBT, e é um preconceito, uma dificuldade, né, de aceitação, de muito sofrimento, né, de rejeição dentro da sociedade muito grande. Então, é preciso ter consciência de qual sociedade é essa que a gente vive. E isso pode gerar sofrimento também, quando à medida que a gente vai, né, percebendo o sofrimento ali. Mas, à medida que a gente vai tendo consciência de que lugar a gente está na sociedade, que é uma sociedade, então, de desigualdades, de exploração, a gente vai conseguindo com que esse sujeito amplie o conhecimento dele e que ele consiga ser ativo nesse mundo, na sua transformação da realidade. Então, o nosso objetivo é que esse sujeito também seja ativo nas suas relações, que ele seja ativo no seu processo terapêutico, que ele consiga, durante a semana, fazer as relações que a gente faz ali no espaço, né, da clínica. Então, a gente vai tentar promover essa transformação pensando, né, nesse desenvolvimento histórico, social, político. Isso é extremamente importante, a gente pensar que nossas ações são políticas, que momento a gente está vivendo hoje dentro da nossa sociedade brasileira. Então, a gente vai fazendo muito, como a Elis falou, a relação da dialética do singular, particular, universal. Isso está no nosso trabalho a todo momento. Ah, Raíssa, mas como eu vou fazer isso? E aí que é a questão. A gente não vai ter uma receita, a gente não vai ter um passo a passo de como fazer isso. Então, quando o sujeito chega com ansiedade, eu vou fazer isso, isso, isso. Quando é ideação, tentativa de suicídio, eu vou fazer isso, isso, isso. Porque, assim, se a gente
prezar por esse tipo de material, a gente desconsidera a dialética. E a gente não pode fazer no nosso trabalho, tendo fundamento o materialismo histórico dialético, porque cada sujeito ele vai ter ali a sua singularidade, né, na sua vida, na construção da sua história. Então, eu estou num grupo de psicólogos que tem do Brasil inteiro, e sempre tem o pessoal perguntando, alguém tem material de família na história cultural? E questão LGBT, e violência doméstica, porque é nossa ânsia de estar dentro da lógica formal, de buscar, né, por materiais que nos vão ajudar, e tá certo a gente querer isso, e espero, talvez um dia a gente tenha isso, mas a gente não precisa esperar esse tipo de material para começar a trabalhar, para começar a atuar, porque se a gente fizer a dialética, a gente consegue trabalhar com o que vai nos aparecendo na clínica, né, as demandas que vão aparecendo, e elas são muito diversificadas. Então, a gente tem que olhar nesse processo terapêutico com muita atenção para a história desse sujeito. A parte da anamnese, mas eu não gosto dessa palavra, estou tentando encontrar outra e ainda não consegui, é muito importante na nossa clínica, porque a gente precisa compreender a história desse sujeito, como ela foi se dando no desenvolver, no decorrer da sua vida, as relações que ele foi tendo, porque nisso a gente vai conseguindo aprender quais foram os sentidos pessoais, quais foram os significados que ele foi aprendendo durante o processo, né, da sua vida, quais foram as relações que ele foi tendo, quais foram as qualidades dessas relações, para localizar ele no desenvolvimento, onde dentro do desenvolvimento esse sujeito está. E aí, sabendo disso, onde eu vou atuar? Então, o sujeito tem esse recurso, então eu consigo atuar nessa questão. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. O sujeito, por exemplo, a mulher está sofrendo violência doméstica e a gente sabe o quão aquilo está em sofrimento e ela precisa sair daquilo. Ela tem recurso financeiro para se manter? Como que ela vai fazer com as crianças? Não é simplesmente falar para ela, você está num relacionamento, né, violento e você precisa sair disso. A gente precisa avaliar os recursos que a pessoa tem disponível na materialidade da vida. Então, a gente vai fazendo sempre essa relação com o material, com o desenvolvimento, essa relação dialética mesmo, porque o que foi me dando segurança no trabalho da clínica foi saber que a teoria, ela é muito bem desenvolvida para o contexto escolar. E quando eu trabalhava, fazia estágio na UPA, eu via o quanto era possível de acontecer transformações e modificações ali na realidade das crianças que eram atendidas, no sentido do desenvolvimento mesmo. Então, por exemplo, mas que conceitos a gente pode usar? Todos os que a gente usa na escolar. A linguagem, desenvolvimento da atenção, desenvolvimento da memória, da consciência, enfim, a teoria da atividade do Leontiev, ela é muito importante para a gente avaliar as necessidades, os sentidos e significados. Então, tudo isso vai também nos ajudando no trabalho da clínica, né? E a teoria, ela está muito bem fundamentada epistemologicamente, então a gente consegue ir avançando, né? Mas então não tem limite? Claro que tem limite, todas as teorias vão ter os limites, mas ela está muito bem articulada com a realidade material, e isso nos dá muitos recursos para conseguir oferecer, né, para os sujeitos que ali aparecem para a gente. Então, teve uma palestra esses dias que eu estava ouvindo sobre o trabalho na clínica, e o rapaz disse assim, que eu achei sensacional, depois eu posso passar para vocês, que o cuidado clínico é recompor com o sujeito a historicidade da sua constituição, buscando na realidade objetiva os significados que historicamente possibilitaram o desenvolvimento dos seus sentidos, na produção de sua dinâmica subjetiva e individual. Então, eu achei que esse comentário que ele fez resumiu, assim,
de uma forma muito bacana o que a gente tenta buscar na clínica, né? E aí é importante a gente, então, utilizar a linguagem, pensar nesse sujeito real, político, colocar isso ali, né, na relação terapêutica, a gente pensar numa clínica engajada socialmente, e isso eu vejo que é uma dificuldade muito grande, porque isso não é só ter valor social, é muito mais do que a gente só ter o valor social, é levar essa clínica à população, e principalmente a população trabalhadora, porque é essa população que precisa da ampliação da consciência para eles poderem realizar transformações na sua vida. Então, é um desafio muito grande, porque a gente está dentro dessa lógica da clínica individual, da clínica ali dentro de uma sala fechada, só para pessoas que podem pagar. Então, a gente precisa de muitas pessoas trabalhando com isso para a gente conseguir levar essa clínica para tribos, para aldeias, para comunidades, para as favelas, para todos os lugares que realmente essa transformação é necessária, né? Ah, mas então pessoas mais ricas não têm sofrimento? Claro que elas têm sofrimento, mas elas têm mais recursos para lidar com o sofrimento. Quanto menos recursos as pessoas têm, mais dificuldade elas têm de lidar com o sofrimento. E a gente sabe que, como a Elis já falou, que esse sofrimento está sendo produzido nas nossas relações, pautada nessa relação capitalista, exploração capitalista que a gente tem. Então, a clínica, ela não precisa ser só dentro, né, desse espaço, ela pode ser em hospital, ela pode ser em comunidades, ela pode ser em escola, ela pode ser em vários espaços, com vários sujeitos, de várias formas. Por isso que a Elis frisou tanto que a psicoterapia é uma das possibilidades, ela não é a única e a melhor, a gente precisa desenvolver muito isso, e a gente vai estar engatinhando ainda, né, nesse desenvolvimento, e a gente precisa sempre pensar, então, nessa singularidade, como que esse sujeito singular, ele está aprendendo as relações, como quais as mediações que ele está tendo ali no seu desenvolvimento, o que pode estar gerando sofrimento, o que a gente consegue atuar, o que é possível, porque essa ideia de que, então eu vou fazer terapia, eu não vou sofrer mais, né? Não sei por que passam esse tipo de ensinamento, né, para nós e para a sociedade, porque não é esse o nosso objetivo, não é livrar a pessoa do sofrimento, porque isso não é possível dentro da nossa sociedade, mas é possível fazer essa pessoa ter consciência dessa realidade que ela está. Então, e aí nisso a gente vai tentando fazer, né, estratégias ali de atuação. E aí é importante dizer, eu lembrei agora, que a gente não vai trabalhar com uma clínica pautada em psicodiagnósticos, a gente não vai trabalhar baseado em diagnósticos, a gente vai tentar olhar para parte, né, para todas essas questões que eu estou falando, e é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas já estão acostumadas com os diagnósticos, elas já vêm dos psiquiatras com os diagnósticos, então a gente tem que fazer um esforço enorme para procurar trabalhar com ela, né, as várias formas de entender o sofrimento psíquico, e é uma clínica que a gente não trabalha exclusivamente com o sujeito, a gente trabalha com a família, a gente trabalha com a escola, tem que fazer visita em escola, tem que conversar com o professor, tem que conversar com a família. No trabalho infanto-juvenil, né, que é o que eu mais realizo, a gente precisa estar constantemente em contato com a família, porque muitas das necessidades que a criança, o jovem vai aparecer, são necessidades ali que vão estar no seio, né, no meio familiar, então a gente precisa conversar com esses pais, a gente precisa ter essa articulação, né, da realidade do sujeito, e aí, ultimamente, eu tenho pensado sobre o atendimento infantil,
que eu não vou mais divulgar atendimento, trabalho com crianças, ele precisa ser um trabalho familiar, porque a gente não consegue trabalhar com crianças sem trabalhar com a família. É impossível. A gente vai tapar o sol com a peneira se a gente trabalhar só com a criança. E não é o nosso objetivo na clínica. O nosso objetivo é a transformação, é o desenvolvimento. Então, a gente vai buscar cada vez mais fazer um trabalho com que a gente consiga trabalhar com todas as pessoas ali envolvidas na relação, porque se a gente desenvolve na relação com o outro, essa criança passa 1 hora da semana ali na terapia comigo, e todas as outras horas ela passa com a família e com a escola. Então, eu preciso fazer o trabalho com a escola e com a família, para a gente conseguir realmente acontecer um desenvolvimento ali, né? E deixa eu pensar mais o que eu poderia falar. As meninas nos passaram um pouco sobre algumas questões que, né, poderiam aparecer e que seria importante a gente discutir, e elas passaram a questão da finitude da vida, do luto, agora nesse momento da pandemia, em que isso está chegando para nós, né, nesse momento. Então, a gente, né, conversou um pouco sobre isso, que, por exemplo, sobre o luto, sobre a finitude, eu não conheço um material dentro da história cultural, ou que o Vygotsky, ou que os autores russos falaram sobre isso. Mas, então eu não posso trabalhar com luto porque eles não falaram sobre isso? Eu posso, porque se eu fizer essa relação da dialética, da materialidade pautado no método, eu consigo entender que, por exemplo, o luto agora, ele está muito mais difícil de ser ali trabalhado por conta de, por exemplo, historicamente, o velório, a questão das pessoas se reunirem quando uma pessoa morre, das pessoas se solidarizarem uma com as outras, de se despedirem ali, né, da pessoa, e isso faz parte da nossa sociedade, isso está na nossa cultura latina, né? E agora, nesse momento da pandemia, isso foi tirado de nós. E aí, eu preciso trabalhar com isso, com esse sujeito, a construção histórica, então, do luto, do enterro, porque daí a gente vai elaborando os sentidos e os significados sobre as coisas. Então, é um momento muito difícil da gente fazer esse trabalho, mas ele é necessário. E o interessante foi que as meninas perguntaram, e hoje né, minha família está passando por um momento de um possível luto devido ao Covid, que o avô está internado, hospitalizado, e aí a gente está tentando, né, trabalhar isso com a família, de que não vai ter o velório, não vai poder se despedir, e o quanto isso é mobilizante para todos nós, e o quanto isso é difícil de lidar nesse momento por todas as outras questões, e aí o medo da família toda está contaminada, e a gente tem que cuidar dos familiares, né, que podem vir a desenvolver complicações. Então, isso tudo é muito complexo de ser trabalhado, mas se a gente fizer essas relações, né, que a gente está fazendo, pautado no sofrimento, a gente vai conseguindo trabalhar. E aí o interessante foi que, como tem médico na família, a gente consegue saber o real quadro, né, do avô. Mas o médico que está atendendo o avô no hospital colocou esperanças ainda na família, que, é possível, vamos tentar de tudo. Então, como a medicina está pautada nesse manter a vida a qualquer custo. E aí, isso é o que aparece muito nas entrevistas que eu fiz para o mestrado com os psicólogos que atendem tentativa de suicídio. É uma busca, assim, sobre-humana de manter as pessoas vivas, mesmo que elas estão, assim, no ápice do sofrimento, da angústia, de uma vida sem sentido.
e atribuindo muito ao biológico, né, relacionando quase 100% aos transtornos, então, que precisa de entrar com medicações e fazer acompanhamento psiquiátrico. Então, a gente tem um trabalho muito árduo pela frente, querendo trabalhar com a psicologia histórico-cultural na clínica, porque ela vai por um caminho muito diferente em alguns aspectos das outras teorias, e isso incomoda muito. Até os pacientes, às vezes, né, falam, nossa, mas eu não tinha ouvido isso de um psicólogo não tinha já abordado isso comigo dessa forma. Uma vez que eu falei para uma mãe que ela estava num relacionamento abusivo, ela ficou assim, em choque, porque ela nunca imaginou que um psicólogo falaria tão claramente que ela estava passando por uma situação como aquela, né? Então, a gente precisa ir trabalhando, né, com todas as questões, por exemplo, as questões LGBT, o tanto de pessoas que chegam falando que chegaram em psicólogos, tentando levar uma cura, tentando levar ali uma aceitação da pessoa e que ela não pode se comportar daquele jeito porque ela vai sofrer preconceito, é muito grande. Então, a gente precisa estar ali constantemente nessa relação com a sociedade. Então, é possível o trabalho, não desanimem por não ter materiais específicos sobre os assuntos. A gente precisa se fortalecer coletivamente entre os profissionais para a gente conseguir articular todas essas questões e a gente conseguir trabalhar cada vez mais, né, sobre esse assunto. Não vemos a clínica como a melhor forma e a única saída da emancipação humana, porque a gente estaria sendo contraditório com a nossa teoria, mas não é porque a gente não está ainda, né, em outra sociedade que a gente não vai tentar trabalhar. Então, a gente precisa trabalhar com o que é possível, com o que a gente tem de recurso, e a psicoterapia é uma delas. Então, eu penso que é isso. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído de alguma forma. Vou deixar o meu telefone, meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, porque a gente precisa falar mais sobre e a gente precisa construir isso juntos. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pela fala. Ainda sobrou alguns minutinhos, você estava com medo de não dar tempo. Que bom que deu certo. Silvana, você quer falar alguma coisa antes da discussão? Quero. Eu quero agradecer tanto a Elis quanto a Raíssa. Para a gente é um orgulho muito grande, né, ouvi-las, porque vocês, a gente brinca, são crias, né, da UEM, passaram por nós, pelo LAPS, enfim, pelos projetos, pelas pesquisas, e é muito, muito bom, né? Já foi dito num outro momento, quando nos reunimos, eu quero dizer isso publicamente, é muito bom ver agora vocês contribuindo agora com os alunos que estão no LAPS, num outro momento da vida de vocês, agora como profissionais. Então, isso é muito bom. E agora queria só agradecer publicamente, fico até emocionada, e quero passar a palavra para a Andressa, que vai explicar como é que foi a organização das perguntas aqui, que teve muitas questões. Aí ela vai explicar como foi feito. Tá bom, obrigada, Silvana. Então, gente, nós recebemos bastante perguntas. Nós já tínhamos algumas que foram enviadas pelo formulário, né, na hora da inscrição. A Raíssa e a Elis já foi tratando algumas questões que já estavam lá, né, do formulário. E aqui no chat a gente também recebeu bastante perguntas. Então, a gente separou em blocos, mas eu acredito que não dará tempo, né, de responder todas. E daí eu gostaria de saber com as palestrantes se é possível a gente estar enviando para vocês por e-mail essas questões que não derem tempo e depois encaminhando aos participantes aqui. O que vocês acham?
É possível sim, Andressa, né? Com certeza não vai dar tempo para responder todas as perguntas e a gente pode sistematizar alguma coisa nesse sentido. Isso, é possível. Ah, então tá bom, meninas, obrigada. Eu vou fazer então o primeiro bloco de perguntas que a gente separou aqui, aí vocês podem ficar à vontade de como que vai se dar as respostas e tudo mais. Então, a primeira questão é da Ana Elisa. Ela pergunta: este processo de conscientização pode se tornar um sofrimento para o indivíduo? A pergunta número 2 foi direcionada para Elis. Elis, sobre a questão da fala, escuta e o sujeito, se escutar, entre aspas. Nesse sentido, poderíamos entender que essa fala está alicerçada na importância da linguagem enquanto função psicológica superior para o desenvolvimento da consciência? Foi a Ana Paula que fez essa pergunta. O Vinícius perguntou: eu sou psicólogo clínico e atendo a partir da psicologia histórico-cultural. Por mais de uma vez, senti a necessidade e tomei a decisão de sair do espaço clínico, principalmente por ser um espaço artificial, e muitas vezes com sujeitos que transitam de forma limitada no campo do simbólico, tenho saltos maiores em outros espaços. Podem comentar sobre o espaço de atendimento? E a última pergunta desse bloco foi da Amata Madeiros. Boa noite. Gostaria que a Elis falasse um pouco mais sobre a produção do sofrimento psíquico relacionada à cisão entre sentido e significado. Então, essas foram as questões do primeiro bloco. Oi, Bia, Duda. Rapidinho, só para dar um recado. Gente, o formulário para confirmação da presença foi disponibilizado no chat. Então, é importantíssimo que todo mundo preencha o formulário para que os certificados sejam emitidos e enviados por e-mail. Também a gravação vai ser disponibilizada via e-mail, porque vai ficar num link restrito. Então, só os inscritos e inscritas vão ter acesso. Então, é importantíssimo o preenchimento do formulário, tá bom? Acho que eu posso começar, Raíssa? São perguntas muito distintas, né? Então vai ser um pouco difícil, talvez, de responder a contento todas elas, com certeza. Pensando nessa primeira pergunta do gerar sofrimento para o sujeito, é por isso a importância da atuação na zona de desenvolvimento proximal, né? A gente precisa, de fato, ter bastante delicadeza. Acho que a clínica é o lugar da delicadeza, é o lugar da sutileza, da gente ter e fazendo a nossa intervenção dentro daquilo que é possível para o sujeito, né? De fato, se você trouxer muitas informações, muitas coisas, você vai provocar um movimento de sofrimento mais intenso naquele momento, né? Então, eu preciso atuar na zona de desenvolvimento proximal. Mas também entendendo que o sofrimento não é negativo, né? A gente, às vezes, tem muito medo de fazer as pessoas sofrerem, mas o sofrimento, ele não é negativo. Ele tem uma potencialidade de ação a partir dele. Então, dentro dos limites da pessoa, dentro daquilo que está dentro das capacidades dela, mesmo que às vezes algumas coisas sejam dolorosas, né? Falar sobre a morte é doloroso, né? Como a Raíssa está falando. Não tem como dizer, a pessoa não vai sofrer, mas se falar mais sobre aquele luto, vai sofrer, mas ela precisa poder colocar isso em palavras, né? E aí vem isso que acho que foi a Ana Paula, né, que perguntou da questão da linguagem como mediador da consciência, né, poder colocar em palavras, em significados aí, na construção daquilo que é o sentido pessoal, que é o significado social, na construção do seu sentido pessoal, tem muita importância, né, e aquilo que vai indo pela mediação da linguagem, você vai atuando sobre o controle voluntário do comportamento, né, então o Vygotsky vai falar da questão da linguagem justamente como o que possibilita o controle voluntário do comportamento, né? Você ter um razoável controle consciente sobre aquilo, sobre as suas emoções, sobre os seus processos de comportamento. Então, esse processo, eu acho que a linguagem é fundamental, né, na clínica, tanto de você ir compreendendo os conceitos mesmo, que a pessoa vai trazendo ali, como é que o imbrincado
do significado social daquilo com o sentido pessoal que a pessoa constrói, e nesse processo dialógico, né, de dialogia, de conversa com a pessoa, né, com o sujeito. Então, acho que com certeza, né, essa questão da linguagem aí, da importância. Isso que, da questão do sair do espaço de atendimento, eu concordo, eu acho muito interessante, né, é um desafio poder pensar isso em termos, porque a gente não pode negar que é um trabalho que é remunerado, né, você está trabalhando, você tem que cobrar por isso, falando aqui que é o lugar que eu trabalho, né, que é a clínica privada, com todas as suas contradições, com todas as suas questões. Então, é preciso pensar sobre isso, mas eu acho que poder sair do espaço de atendimento, desse espaço engessado da clínica, também é muito interessante, muito importante. Acho que a gente tem potencialidades de ação inúmeras a serem pensadas. A importância é sempre pensar, o que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo? A prática tem que ser intencional, planejada, né? Não pode ser, vou fazer isso, né, sem ter ideia do que você está fazendo. Como, por exemplo, o trabalho com arte, né? Trabalho com literatura, com pintura, que é muito rico e que pode ser usado na psicoterapia, na clínica, desde que a gente tenha uma intencionalidade. Por que isso é importante? O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com isso, né? Então, acho que dentro disso a gente pode utilizar diversas técnicas, diversas metodologias, né? Diversas formas de atuação aí, saindo mesmo desse engessamento da clínica, né? Então, acho que isso é bem importante. E da questão da cisão sentido e significado, né? Veja, a gente tem trabalha, né? Falando aí do atendimento de adultos, né? Você trabalha falando dessa questão do sofrimento. É muito sofrido você trabalhar, né? O trabalho criativo tem um sofrimento envolvido, que faz parte do trabalho criativo. Faz parte do movimento de trabalho, você está esgotando as suas forças ali, suas energias psíquicas, né? Mas na sociedade capitalista, quem usufrui disso é outra pessoa, né? Não é você usufruindo do fruto do teu trabalho, daquilo que você construiu, que daí daria a possibilidade de você restaurar a sua força psíquica, né? Aquele sofrimento tem um significado para você, tem um significado social, um sentido pessoal. Então, a sociedade capitalista faz essa cisão entre sentido e significado, né? Você não trabalha porque aquilo de fato tem uma contribuição social, ou seja qual for a tua área de atuação, mas para ganhar um salário, para ganhar um dinheiro, né? Isso gera uma cisão na consciência aí. Então, é nesse sentido que eu falo não só nesse sentido, mas isso que eu pensei em contribuir, talvez, aqui agora, pensando da questão da cisão sentido-significado, né? E vai gerando essa cisão também no nosso sentido de vida. Qual que é o sentido da vida? Né? Porque estamos aqui, a sociedade capitalista vai gerando essa cisão daquilo que a gente faz na prática, não alimenta esse sentido de vida, né? E isso gera muito sofrimento. Tem todos os trabalhos do sofrimento do professor que falam muito sobre isso, que é muito interessante, né? Da questão que o professor, a atividade docente tem a função de transmitir conhecimento, mas isso está esvaziado muitas vezes, ou muitas vezes o professor então trabalha pelo salário, porque tem que trabalhar, então vai fazendo essa cisão aí, né? Então, quanto que isso vai trazendo sofrimento para o professor, não poder, muitas vezes, cumprir o seu objetivo social ali da sua função. Então, tem vários estudos sobre o sofrimento do professor que falam sobre isso, que é muito legal, que ajuda a gente a pensar o sofrimento em vários outros âmbitos, né? Raíssa, se quiser. Sim, sobre essa questão da cisão, do sentido do significado, agora no momento da pandemia, atendendo os adolescentes, é muito interessante e angustiante ver claramente, na realidade, essa cisão em relação ao estudo, porque eles estavam ali naquele espaço da escola, da interação, da relação com o professor, com os colegas, foram retirados disso, passado para aulas remotas, e agora isso está entrando, né, dentro da universidade, infelizmente vai começar. Então, o quanto isso gera sofrimento. E aí, para o professor também, eu tenho colegas que são professores que estão extremamente adoecidos por conta dessa questão agora da cisão entre o sentido e o significado da profissão, da docência e os alunos, né, de estar nessa relação. Então,
é de fato uma angústia trabalhar com isso. Por isso que eu falo que o trabalho clínico do psicólogo não é fácil. A gente tem que estar pensando mesmo, se organizando, trabalhando essas questões conosco também, porque não é fácil você chegar na clínica e ouvir todas essas demandas, e ouvir de jovens de 13, 16 anos que a vida deles não faz mais sentido e eles não querem mais existir. E aí você precisa fazer toda uma articulação, todo um trabalho de atuação para ver o que é possível de ser trabalhado com esse adolescente. Não no sentido de querer manter a vida a qualquer custo, mas de tentar desenvolver esses sentidos e esses significados na realidade que é possível para aquele jovem, né, para aquele adolescente. Então, é um trabalho árduo, e aí a questão de que ter consciência pode gerar sofrimento? Sim, pode. E aí, quando o Vygotsky vai falar das crises, ele já fala que as crises são positivas, né, que as crises são importantes, que as crises vão ali estar entre as transições, fazendo relação com as neoformações, e que isso pode gerar sofrimento, sim, e que vai depender das relações mediadoras para isso se tornar um sofrimento patológico ou não. Então, a gente fazendo essa articulação, mostrando para esse sujeito que é possível ser modificado ou não na realidade, a gente vai tentando trabalhar com esse sofrimento para ele ir atribuindo sentido para isso. Mas que a gente não pode ter esse pensamento, né, de que vamos sair todos felizes e contentes da psicoterapia e isso vai acabar com os nossos problemas, porque a gente vai sair na rua, o trans vai ser assassinado, o negro vai sofrer o racismo, o pobre vai ser rejeitado e maltratado, a mulher vai sofrer a violência, enfim. Nessa sociedade tão violenta que a gente está, então a gente não vai isentar o sofrimento do sujeito, a gente vai trabalhar nessa ampliação da consciência, possibilitar as ferramentas para esse sujeito, né, lidar com isso na materialidade da vida. Acho que é isso. Muito obrigada. A gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer mais um bloco de perguntas, tá bom? Aqui a pergunta do Etone Rocha. Para além do estatuto epistemológico, quais as principais diferenças da prática clínica da psicologia histórico-cultural em comparação a outras abordagens, como a psicanálise ou a clínica analítico-comportamental? E a segunda pergunta da Beatriz, ela pergunta: em que pé estão os estudos internacionais e nacionais para a produção de evidências científicas da clínica histórico-cultural? E a terceira pergunta foi via formulário. Quais estratégias de intervenções vocês mais utilizam? Aí são essas três. Quer começar, Raíssa? Pode ser. Olha, pessoal, são perguntas difíceis, espinhosas, porque a gente está na construção, como, né, já foi dito, dessa clínica. Então, a gente não vai ter trabalhos, muitos trabalhos ainda desenvolvidos sobre as claras diferenças, né, entre as teorias e as evidências científicas e até as próprias estratégias de intervenção. Em questão de evidência científica, a Elis terminou agora, né, a tese dela em relação à psicoterapia, então tá aí um trabalho, existe mais outros trabalhos que a gente vai conseguindo ter acesso quando a gente vai buscando. Em relação às estratégias de intervenção, como eu disse anteriormente, a gente não vai conseguir ter
receitas prontas de nesse caso é melhor essa estratégia, nesse caso é melhor essa estratégia, porque isso precisa ser construído na relação com o paciente, a partir da escuta da sua vida, da sua história, dos recursos que ele tem disponível, e o que a gente percebe que é possível a ser trabalhado na zona de desenvolvimento. Como a Elis falou, a gente pode usar de vários tipos de estratégias, jogos, arte, literatura, filme, vídeos, enfim, inúmeras formas, só que isso precisa ter a intencionalidade, a gente tem que saber por que a gente está usando, como a gente está usando, e como isso vai repercutir ali na vida daquele sujeito. Então, a gente espera que isso seja sistematizado, desenvolvido, mas isso ainda está caminhando, essa construção. Em relação às diferenças entre as teorias, a gente precisaria daí fazer uma discussão epistemológica das diferenças das bases da teoria, Qual é a visão de homem de mundo da história cultural, qual é a da psicanálise, qual é a da análise do comportamento, enfim, de todas as teorias. E a gente precisa ter muito claro qual é a nossa base epistemológica, qual é a nossa visão de homem de mundo, e que a clínica histórico-cultural, ela precisa ser construída dentro da histórico-cultural, não vai ser buscando recursos lá e formas das outras teorias, porque isso daí a gente vai entrar dentro da lógica, da visão de homem de mundo da outra teoria. Então, é uma discussão, eu acredito que muito densa, que não daria tempo, de fazer agora, mas que gostaria de deixar que é importante a gente ter claro, com o que eu estou trabalhando, qual é a minha base, o que o materialismo fala, o que o método é, como que eu trabalho com o método, para daí a gente conseguir demarcar bem qual é o nosso trabalho e a nossa visão de homem e de mundo. Eu concordo com a Raíssa, com o que ela trouxe. Até na pergunta você fala, para além do fundamento epistemológico, qual é a diferença? O fundamento epistemológico é tudo, essa é a grande diferença, é aí que está a diferença, e é aí que a gente se ancora, Então, é um fundamento epistemológico, teórico diferente, e a partir daí todas as intervenções têm a ver com isso, tem a ver com esse fundamento teórico, epistemológico, e a gente guia todas as nossas intervenções, O Vygotsky tem uma discussão muito interessante, que ele fala assim que quando você faz uma pergunta, ele está falando, claro, da questão da pesquisa científica, mas, enfim, a gente pode pensar isso na clínica. Quando você faz uma pergunta, a tua pergunta não é neutra, a tua pergunta é epistemologicamente direcionada, Então, quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, na clínica, para a pessoa que você está atendendo, a forma como que você organiza essa pergunta, pensa essa pergunta, tem a ver com a tua teoria, Então, o simples perguntar para alguém já é diferente. Quando você pergunta para alguém, como você acha que isso se formou na sua vida? Como você acha que você foi se apropriando disso? A partir de que relações? Como é que você vê que o sofrimento se formou para você? Aí você já diz para a pessoa que o sofrimento é formado socialmente, que não é dele, que não veio dele, que é formado na vida dele. Então, veja, o próprio perguntar, a pergunta que você faz para uma pessoa na clínica já tem a ver com a tua base epistemológica, Então, é a base epistemológica que é diferente. Isso vai guiar todas as tuas intervenções, Claro que é um processo em construção, a gente tem muita apropriação, cada curso aí tem a formação voltada para psicanálise ou para comportamental, então a gente, às vezes, isso se torna cristalizado na nossa prática, é preciso repensar, mas a partir do fundamento teórico a gente pode pensar abordagens diversas, então o fundamento é que é diferente, e tudo que você constrói a partir dele é diferente, com relação aos estudos internacionais, nacionais, internacionais, a minha tese não está disponível ainda, pessoal, eu estou
encerrando as correções, né? Acho que mais um mês ela vai estar disponível. E no primeiro capítulo eu trago um pouco de quais são os estudos que tem contemporâneos, né, de autores nacionais, internacionais, que falam um pouco disso, né? Então, assim, são estudos ainda mais iniciais, cada autor traz a partir de um ponto de vista, de uma forma intencional, mas, né, achei interessante também a pergunta que fala no sentido de comprovação, né? Comprovação em que sentido? Daí fica também da nossa lógica de que a gente entende por ciência, né? Entende por que a gente acha que é uma comprovação científica de que a teoria funciona, né? A maior comprovação científica de que algo funciona é a nossa praxis, né? A sua prática. A gente vê aquilo se movimentando na prática, se aquilo traz transformação para a vida da pessoa que a gente atende, né? Então, acho que isso é um guia importante para a nossa atuação, né? Ver se aquilo está tendo uma efetividade na vida daquela pessoa. Né? E acho que as intervenções é isso que a Raíssa falou. Cada pessoa é única, cada pessoa traz aquilo de uma forma, e você vai precisar pensar a sua intervenção a partir daquela pessoa específica que está na tua frente, né? Isso é uma angústia que eu vejo muito, eu também dou supervisão, e tenho muitas pessoas que às vezes vêm e falam assim, gente, eu não sei o que faço, eu não sei o que eu faço com esse caso, eu não sei o que eu faço com essa pessoa, como é que eu direciono meu trabalho? Será que se eu estivesse atuando pela psicanálise, eu teria mais solidez? Teria mais certeza do que fazer? Né? E eu tenho muitos amigos muito queridos que partilham a sua prática comigo, a minha companheira de clínica, inclusive, é da psicanálise, e eles partilham da mesma angústia, porque é claro que se você tem muitas pesquisas, por exemplo, que falam o que a psicanálise diz sobre o silêncio? Como manejar o silêncio, né? O silêncio para a psicanálise. Quanto mais estudo teórico você tem, mais você tem de onde partir, com certeza, né? Que é isso que a Raíssa traz. Tomara que quanto mais estudos a gente tiver dentro da histórico-cultural sobre isso, melhor vai ser. Mas ainda assim, o desafio da clínica é entender o que o silêncio é para aquela pessoa que está na tua frente. Né, como é que aquilo se construiu para ela na dialética singular, universal, particular, ou seja, não se construiu do nada, se construiu a partir de uma significação social do que é o silêncio, se construiu a partir das relações particulares daquela pessoa, né, mas ainda assim a gente precisa entender para ela. Então, essa angústia de quais são as intervenções que a gente utiliza são as angústias da clínica, é o nosso dia a dia, e sempre será assim. Né? Acho que em todas as linhas teóricas isso acontece, né? A gente ainda vai precisar entender aquela pessoa que está na nossa frente, como é que eu faço, como é que eu manejo, como é que a gente pode ir chegando, né, no nosso objetivo, né? O que ela quer da psicoterapia, qual a demanda ela traz. Então, esse processo de construir ainda é único e irrepetível para aquela pessoa, né? Mas, claro, quanto mais estudo teórico a gente tiver, quanto mais repertório a gente tiver, melhor. Então, espero que cada vez mais estudos pensem em intervenções com relação à arte, como recurso terapêutico, que a gente vai, com certeza, enriquecendo cada vez mais a nossa prática. Sim, Elise, eu estava pensando aqui agora que as angústias são muitas. Então, não espere ir trabalhar na clínica e que você não vai ter angústia, porque você vai ter todos os dias por pensar em todos os pacientes, em todos os sujeitos, o que é possível, o que não é possível, e que cada um é muito particular, a intervenção para cada um é muito diferente uma da outra, por isso que a gente tem receio de falar assim, trabalhe com essa intervenção que ela é possível, né? No caso de quando vai dar supervisão. Porque pode ser que não seja possível, que não funcione para aquele sujeito e que dê muito certo para outro. No caso, né, de intervenção, eu fiquei, será que as pessoas estão muito curiosas para saber? E aí eu lembrei de um caso prático, né, que eu tive recentemente com uma jovem que gostava muito de pintar. E como a gente está fazendo um atendimento online, a gente fica muito truncado, né, ali na relação com o sujeito no trabalhar. Então, eu solicitava a ela com que naquela semana ela pintasse vários quadros, várias vezes por dia, ou o dia que ela sentisse que estava à vontade, o dia que ela gostaria de pintar algo. E aí ela ia fazendo esse movimento de comprar tinta e de pintar,
e de colocar ali no papel. E aí, nas sessões, ela me mostrava os quadrinhos que ela pintava e a gente ia conversando cada quadrinho, o que aquilo podia representar, o que ela tinha sentido quando ela fez o quadro, o que ela achava que aquilo poderia dizer e representar, se os quadros tinham relação um com o outro, e aí a gente conseguia fazer relações entre os quadros, às vezes, de outra semana, não só daquela semana em si, e do que ela gostaria de dizer, às vezes, para algumas pessoas, ela colocava no quadro, e aí ela expandiu para as roupas, ela começou a pegar as roupas dela e customizar, e colocar ali na roupa o que ela gostaria de levar para a sociedade, de que as outras pessoas vissem o que ela quer ser no mundo através da roupa. Então, é um caso, né, interessante, foi uma intervenção legal, foi bacana, mas isso daria certo com outra jovem que eu atendo? Não, provavelmente não, porque ela gosta mais de literatura, ou ela gosta mesmo de só falar, ou precisa ser por meio de jogos. Então, é muito singular, e aí vai depender ali da nossa relação de aprender o que é bacana com aquela pessoa. E aí é fazendo esse movimento, né, dialético, que a gente vai conseguir fazer isso. Por isso, dessa dificuldade de falar, faz isso que dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa postura. Bom, obrigada pelas respostas. E só relembrando, para quem ainda não preencheu o formulário, é muito importante que todos preencham, né? E ele já está disponível aqui no chat. A Eduarda enviou novamente. Não deu para responder todas as questões que nós recebemos, então a gente vai estar enviando as palestrantes por e-mail para elas estar respondendo e depois encaminhando para vocês que estavam aqui participando com a gente. Como já deu o horário, então nós vamos finalizar. Antes disso, eu gostaria de agradecer em nome do LAPSIC pela presença de vocês, foi um debate muito rico, deu para perceber nas questões que a gente recebeu, foram ótimas perguntas, mas é uma pena que nós temos um limite, então temos que seguir isso, senão a discussão iria longe. Muito importante trazer esse tema e é uma necessidade atual, né, dá para a gente perceber isso. E alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Silvana? Agradecer a participação de todos, nós ficamos bem felizes, né, todos nós aqui, entre nós, conversando também, né, rapidamente, o grupo todo do Lattes, que eu estou agradecendo em nome do grupo, o quanto teve muitas perguntas, significa que mobilizou bastante as pessoas que estavam aqui assistindo, né, e o quanto é importante esse coletivo mesmo, de construção, né, de um referencial teórico em termos metodológicos, nós já temos, agora nós precisamos desenvolver principalmente a parte clínica, né, e as diversas formas de sofrimento, como tanto a Elis quanto a Raíssa explorou aqui. Já tem algumas pesquisas, mas nós precisamos ampliar muito mais, justamente para auxiliar nesse suporte, né, não é uma receita pronta, a gente sabe que não existe receita pronta, né, não existe faça dessa forma que vai dar certo, mas precisamos encorpar mais a compreensão das mais variadas formas de sofrimento, em termos teóricos, que é a partir do aspecto teórico que cada profissional vai poder pensar, né, a sua prática com cada indivíduo singular, né? Eu acho que esse o grande desafio. E eu acho que foi muito bom, muito importante, né, esse debate. Depois, daqui 15 dias, teremos mais uma parte do ciclo de debates, que também dará continuidade, daí como vai ser, né, os desafios da psicologia histórico-cultural nas práticas do SUS. Então, já estou fazendo meio que uma propaganda também, né, todos nossos alunos, que foram alunos aqui da UEM, e agradecer toda a riqueza de participantes de vários estados que estavam aqui nos ouvindo, né? Muito bom. E que bom que hoje não tivemos nenhum imprevisto, né? Isso foi ótimo também. Parabéns, meninas.
E obrigada a todos. Sim, obrigada e boa noite a todos e a todas. Maravilhosa, meninas. Obrigada. Vocês arrasaram, coisa mais linda. Obrigada, Adri. Vontade de dar um vocês. abraço. Bem apertado. Vontade de dar um abraço e apertar mesmo. Obrigada. Obrigada. A parte mais difícil é que falta a janta depois, o café, o abraço. Ai, verdade. Faltou. Tá sem Tem microfone, áudio, Silvana. Já fica marcado o churrasco, Abraço, esgoto. né? Do compartilhar, assim, de perto, né? Sim. Obrigada, meninas. Um beijo. Tchau, pessoal.